Capítulo 16. Tempos e locais. Nota do autor. Nota 1. Quando terminei de escrever o livro, enviei a maior parte dos capítulos para um revisor profissional da língua portuguesa. No entanto, não consegui me sentir satisfeito. Continuei relendo os últimos capítulos que segurei comigo, e quanto mais eu lia, mais me sentia incomodado. Tentei reescrever algumas partes, mas a insatisfação só aumentou, até que finalmente identifiquei o assunto sobre o qual ainda quero escrever: Edom. Deparei-me com esse nome por acaso e, sinceramente, considerei tal assunto importante e comecei a estudá-lo, mesmo sem saber como isso poderia se encaixar no resto do livro. No exato momento em que escrevo essa observação, nem sequer comecei a escrever sobre essa questão. Porém, sei que esse capítulo extra trará muito mais dúvidas do que respostas. Seguirei em frente mesmo assim, pois acredito que as dúvidas certas podem ser muito mais valiosas do que respostas ruins. Nota número 2. Terminei. Agora posso dizer que minha insatisfação gerou 2 novos capítulos: o capítulo número 16 e o número 17. Ou seja, esse capítulo e o próximo. Como previ, nestes 2 capítulos serão apresentadas mais dúvidas do que respostas, mas mantenho o posicionamento já mencionado. Acredito que as dúvidas certas podem ser muito mais valiosas do que respostas ruins. Voltando ao livro, a Bíblia nos traz boas pistas quanto à origem do governo do Anticristo. O apóstolo João, em suas visões registradas em Apocalipse, viu uma mulher montada sobre uma besta, que possuía 7 cabeças e 10 chifres. O anjo disse: os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por 1 hora receberão autoridade como reis, juntamente com a besta. Apocalipse 17, versículo 12 a 13. Atualmente é possível encontrar muitas interpretações relativas aos significados dos chifres. Existe, por exemplo, a interpretação de que os 10 chifres corresponderam a 10 tribos bárbaras que provocaram a queda de Roma. Outra interpretação bastante difundida é que a descrição corresponde a uma aliança entre governantes que estarão no poder nos tempos do fim, quando surgiu o Anticristo. Mesmo diante desta interpretação, ainda existem diversas especulações que buscam entender como isso acontecerá. Alguns estudiosos acreditam que os 10 chifres corresponderão à união entre 10 governantes dos países europeus. Outros acreditam que todos os países do mundo se dividirão em 10 grandes blocos. Há quem pense que corresponderá à união entre as maiores economias mundiais. Também existe a interpretação de que essa união acontecerá entre nações próximas a Israel. Enfim, existem muitas interpretações entre os cristãos. Isso é um indício de que ainda necessitamos amadurecer mais o tema. Temos uma possível pista da origem do governo do Anticristo na seguinte passagem: depois de 72 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Daniel 9, versículo 26. O Senhor Jesus é o ungido mencionado na profecia, feita muito antes de seu nascimento. E sabemos que, posteriormente à sua vinda, Jerusalém e o templo foram destruídos, exatamente conforme profetizado. Sabemos que foi Roma quem destruiu, ou seja,
é possível interpretar que o povo do príncipe que há de vir são os romanos. E se essa interpretação estiver correta, parece existir a indicação de que o anticristo é um príncipe romano. No caso, quem mais está perto disso, nos tempos atuais, seria um papa. Por outro lado, alguns historiadores apontam que as tropas que invadiram e destruíram Jerusalém estavam sob o comando de Roma, mas eram constituídas por povos locais, sendo formadas principalmente por soldados do Egito, Síria e Arábia. Hoje, todos esses países fazem parte do chamado mundo islâmico. Diversos estudiosos acreditam que o povo de um príncipe que há de vir está nas proximidades de Israel e faz parte do Islã. Eles interpretam que o Islã é o berço do anticristo e resultará em um poderoso império no fim dos tempos. Alguns estudiosos entendem que uma profecia contida em Naum está literalmente profetizando de onde sairá o anticristo. A profecia diz: "Foi de você, ó Nínive, que saiu aquele que trama perversidades, que planeja o mal contra o Senhor." Naum 1, versículo 11. Outros interpretam que essa passagem de Naum não corresponde a um texto profético, mas sim histórico, sendo uma referência ao rei do Império Assírio. Vale lembrar que uma profecia pode ter um significado histórico e profético ao mesmo tempo. Os estudiosos que acreditam que a profecia de Naum indica a origem do anticristo em Nínive, que atualmente é a cidade de Mossul, que fica no Iraque, também costumam apontar que, posteriormente, ele irá para a Turquia, pois é lá que fica a antiga cidade de Pérgamo, onde existia uma das igrejas para quem Cristo destinou uma das 7 cartas. Nessa carta está escrito: "Conheço o lugar de onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás." Apocalipse 2, versículo 13. Atualmente Pérgamo é apontada como sendo a cidade de Bérgama. Há várias tentativas de explicar a referência ao trono de Satanás, contida na carta de Cristo, destinada a Pérgamo. Historiadores apontam que a cidade foi a capital da província da Ásia, do Império Romano, sendo um grande centro de paganismo religioso. É possível entender que o trono não representa algo físico, mas um sistema pagão predominante na região, que influenciava a igreja. Por outro lado, uma das teorias mais aceitas é de que o trono se refere ao altar dedicado a Zeus, construído na cidade, e que gerava uma grande idolatria. Esse altar é uma grandiosa obra que foi escavada, enviada para a Alemanha e encontra-se atualmente no Museu de Pérgamo, em Berlim. Assim, é fácil vincular o trono descrito à influência de Roma, a uma construção que se encontra na Alemanha, a um local existente na Turquia, ou apenas a um sistema perverso, possível de ter seu trono atual em qualquer lugar. Interpretar profecias é complexo, não é mesmo? Não devemos ser totalmente literais e nem totalmente céticos. Há quem descarte profecias com grande facilidade e confiança. A confiança pode ser obtida pelo conhecimento ou pela ignorância, pela sabedoria ou pela estupidez. De forma pessoal, ainda que eu detenha as minhas convicções, não me sinto confortável em fechar muitas portas quando o assunto é escatologia. Prefiro buscar conhecer muito, concordar cautelosamente e me expressar pouco sobre convicções pessoais. Mantenho a certeza de que, se a hora certa chegar em minha geração, estarei pronto para enxergar e compreender de forma definitiva. Mesmo frente às diferentes interpretações, podemos presumir algo interessante. Indivíduos da direita tendem a temer um governo totalitário vindo da China, que ameaça se tornar a maior economia mundial.
Enquanto a esquerda costuma enxergar os Estados Unidos, atualmente a maior economia mundial, como sendo o grande inimigo. Como acabamos de ver, existe um bom indício de que o anticristo não surge em nenhum destes lugares, ou ao menos não de forma isolada. Quanto mais estudo escatologia, mais considero que os principais eventos tendem a se desenrolar nas proximidades de Israel, com ênfase ao Oriente Médio e possivelmente na Europa. Para começar a compreender a geografia envolvida nas profecias, é muito interessante analisar o sonho do rei da Babilônia, Nabucodonosor. A Bíblia relata, no 2º ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Daniel 2, versículo 1. O rei queria saber o significado de seu sonho, mas para não ser enganado, ele não contou o que sonhou, e mesmo assim, insistia em receber respostas dos sábios do reino. Se Nabucodonosor contasse o sonho, seria fácil inventar interpretações, mas sem revelar suas visões, era humanamente impossível dar uma resposta. O rei percebeu que ninguém conseguia revelar o sonho e ficou furioso. Foi então que o profeta Daniel, um dos escravos dentre os judeus, deu a resposta. O Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada, sem o auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou, e deles não se viu mais nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também sua interpretação, diremos ao rei. O Senhor, ó Rei, que é Rei de Reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. O Senhor, ó Rei, é a cabeça de ouro. Depois do Senhor, se levantará outro reino, inferior ao seu, e um terceiro reino, de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. Quanto aos pés e aos dedos dos pés, que o Senhor viu, que eram em parte barro do oleiro e em parte ferro, isto significa que este será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com o barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por um lado, o reino será forte, e por outro lado, será frágil. Quanto ao ferro misturado com o barro, que o Senhor viu, isto significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos estes outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre.
Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o bronze, o ferro, a prata e o ouro. O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho, e fiel é sua interpretação. Daniel 2, versículo 31 a 35. Depois de interpretar o sonho do rei, o profeta Daniel continuou tendo visões e revelações sobre os reinados vindouros, da Babilônia até o fim dos tempos. Já sabemos que a cabeça da estátua representou o Império Babilônico, pois era o reinado existente no momento da visão. Depois, foi revelado para Daniel que o peito e os braços de prata seriam representados pela Média e a Pérsia. Isso está em Daniel 8, versículo 20. Os historiadores apontam que Babilônia, situada onde hoje é o Iraque, foi conquistada pelo Império Persa em 539 a.C. Frente à conquista, a Bíblia menciona dois nomes, Dário, o Medo, e Ciro, o Persa, sendo que outras fontes históricas, disponíveis até então, mencionam apenas Ciro. De qualquer forma, é historicamente reconhecido que Ciro, o Grande, unificou a Média e a Pérsia, formando o poderoso Império Persa, originado onde hoje é o território do Irã. Também foi revelado para Daniel que os ventres e os quadris de bronze correspondem à Grécia, conforme Daniel 8, versículo 21. Foi revelado até mesmo que o primeiro rei morreria e daria lugar a 4 reis, que não teriam o mesmo poder. Os historiadores apontam que a Grécia, comandada por Alexandre, o Grande, dominou a Pérsia em 330 a.C. Alexandre formou um gigantesco império, mas não o aproveitou, pois morreu aos 32 anos. Há divergência entre historiadores quanto à causa da morte, sendo mais comumente apontados malária e envenenamento. Com a morte de Alexandre, o império se dividiu em 4 partes, que se enfraqueceram em meio a disputas. Quanto às pernas de ferro da estátua, não foi revelado para Daniel o nome da nação que as representaria, mas sabemos que se trata do poderoso Império Romano, que dominava Israel quando Cristo veio ao mundo. Algumas características interessantes dos 4 reinos mencionados são: todos são historicamente reconhecidos pela grandiosidade que atingiram. Em comum, esses reinados possuem o fato de terem dominado Israel, sendo esse um dos prováveis motivos de serem relatados nas profecias, já que a humanidade teve outros grandes impérios que não são mencionados. Também temos o indício de que os 4 impérios estão interligados em uma sequência de domínio que só será definitivamente encerrada na volta de Cristo. Ou seja, todos os impérios mencionados parecem representar algo maior, que ainda surgirá e será destruído pelo Senhor Jesus. Quanto aos 2 braços da estátua, sabemos corresponder, literalmente, ao império formado pelos medos e persas, pois isso está relatado na Bíblia. Já as 2 pernas são entendidas por muitos estudiosos como correspondendo ao Império Romano, que se dividiu no Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e no Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino, com capital em Constantinopla. Historicamente, sabemos que o Império Romano se dissolveu no ano 476 e então surgiram novos reinos, que deram origem às nações modernas da Europa. Já o Império Bizantino dissolveu-se no ano de 1453. Assim, é amplamente aceito por estudiosos cristãos que o tempo determinado para as pernas de ferro já passou, e agora vivemos nos tempos correspondentes aos pés, que em parte são de ferro e em parte de barro.
Alguns interpretam que até mesmo os dedos da estátua já se formaram, enquanto outros entendem que este é o último evento a ocorrer, próximo à grande tribulação. É interessante mencionar que Daniel teve outras visões claramente interligadas à visão da estátua vista no sonho do rei Nabucodonosor. Podemos considerar que estas visões correspondem a outras formas de mostrar a mesma coisa. Em uma das visões, Daniel viu 4 animais. O primeiro animal parecia um leão, o que representa diretamente o símbolo reconhecidamente utilizado para representar a Babilônia, estando assim a visão interligada à cabeça da estátua vista por Nabucodonosor. O segundo animal tinha a aparência de um urso e representa o Império Persa. O terceiro animal parecia como um leopardo, com 4 asas e 4 cabeças, representando a Grécia e a posterior divisão do Império. Todas essas visões possuem detalhes incríveis, remetendo a características históricas destes reinos. Mas é pertinente dar mais atenção ao quarto animal, que Daniel descreveu da seguinte forma: na minha visão à noite, vi ainda um quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas, e pisoteava tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores, e tinha 10 chifres. Enquanto eu estava refletindo nos chifres, vi um outro chifre, pequeno, que surgiu entre eles. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados, para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Daniel 7, versículos 7 a 8. Os dentes de ferro deste animal são claramente um vínculo com as pernas de ferro da estátua. O grande detalhe é que não existe um quinto animal. Assim, esse quarto animal, de alguma forma, também representa os pés de ferro e de barro. Uma correlação direta que podemos fazer é a de que os 10 dedos da estátua possuem um forte vínculo com os 10 chifres do animal. O chifre pequeno é interpretado como sendo o grande enganador que surgirá. Muitos estudiosos consideram que se as pernas correspondiam a Roma imperial, os pés necessitam estarem vinculados à continuação deste mesmo reino, ou seja, a Roma papal. Outra forma de gerar vínculo entre as pernas de ferro e os pés de ferro e de barro é considerando que os 10 dedos da estátua estão correlacionados diretamente aos 10 chifres, sobre os quais recebemos a revelação de que correspondem a 10 reis. Assim, há estudiosos que interpretam de forma tão literal a ponto de acreditarem que 5 dos governos precisam estar entre os países que pertenceram ao Império Romano, enquanto os outros 5 estariam dentro dos países que pertenceram ao Império Bizantino. Pessoalmente, não vejo como duvidar que os 10 dedos da estátua e os 10 chifres da quarta besta estão correlacionados, mas não acho que devemos nos limitar a interpretações muito literais, a ponto de pensar que 5 dos reinos precisam estar vinculados ao Império Romano, enquanto os outros 5 estariam interligados ao Império Bizantino. Por outro lado, também considero que o epicentro dos acontecimentos do fim dos tempos está fortemente relacionado ao território que pertenceu aos 4 reinos mencionados na Bíblia. Também existem muitos indícios de que o território de Israel está fortemente correlacionado aos eventos finais.
Por fim, para completar essa rápida análise da visão de Nabucodonosor, não há dúvidas de que Cristo é a pedra cortada, sem auxílio de mãos humanas, que cai e despedaça a estátua. Esse governo acontecerá em seu retorno, quando será iniciado um governo que durará para sempre. Considero que os pés e os dedos de ferro misturados com o barro remetem perfeitamente aos governos gerados pelo sistema político moderno. Esses governos são fracos, em certo sentido, pois são passageiros e mudam drasticamente conforme a vontade e a instabilidade do povo. Por outro lado, o povo é fortemente manipulável e realmente cede um gigantesco poder para os representantes, eleitos a cada mandato. Ao expulsar Adão do paraíso, Deus lhe disse: com o suor do seu rosto, você comerá o pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Gênesis 3, versículo 19. Assim, não consigo deixar de pensar que o barro dos pés da estátua corresponde literalmente ao povo. Ainda que o anticristo manipule e governe, a fraqueza espiritual e moral humana se mistura a tudo isso. A humanidade é vítima, mas ao mesmo tempo é cúmplice e digna de condenação. Há um detalhe importante quanto ao quarto animal, visto por Daniel. Sabemos que esse animal está interligado ao Império Romano, bem como ao futuro governo do Anticristo. No entanto, quando Daniel menciona, pela segunda vez, o animal com dentes de ferro, ele revela mais um detalhe, que são as garras de bronze, conforme Daniel 7, versículo 19. Esse detalhe nos remete, de acordo com os materiais vistos na estátua, à Grécia. Fica então a dúvida, por que as garras do quarto animal são de bronze? Em Apocalipse, João vê uma besta, cuja descrição mistura as características dos animais vistos por Daniel. A descrição feita por João foi: a besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Apocalipse 13, versículo 2. O dragão mencionado é o próprio Satanás. Já a besta representa o anticristo e o seu império. Frente às visões de João, nos foi deixado um mistério. Ele descreveu: a besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Apocalipse 17, versículo 8. João escreveu essa profecia nos tempos que Roma governava. Assim, a descrição era e já não é parece excluir Roma e interligar o anticristo a um dos governos anteriores. Será que os dedos de bronze do último animal visto por Daniel são justamente essa pista de qual reino existente anteriormente terá um forte vínculo com o anticristo? Os países existentes atualmente, que fizeram parte do Império levantado a partir da Grécia, foram Afeganistão, Armênia, Bulgária, Egito, Grécia, Irã, Iraque, Israel, Líbano, Macedônia do Norte, Paquistão, Palestina, Síria e Turquia. Reforço que o essencial a um cristão é de fácil entendimento. E o essencial acerca do fim é saber que o mal avançará e enganará a muitos, mas Jesus voltará e estabelecerá um reino que irá durar para sempre. Divergimos quanto aos detalhes, e isso não é essencialmente ruim.
Repito mais uma vez: as profecias correlacionadas ao fim dos tempos foram feitas propositalmente para corresponder a um grande quebra-cabeças que será compreendido plenamente no momento certo. Assim, a divergência é algo já esperado. O verdadeiro problema não está em divergir, mas em nos deixarmos acomodar na busca pela verdade. Se queremos buscar a verdade com sinceridade e avançar em conhecimento, evitar as doutrinações humanas é o melhor caminho. Tudo tem que ser conferido e reconferido na Bíblia, buscando a máxima sinceridade. Para isso, devemos observar todas as argumentações, com paciência e com o coração aberto, mantendo a fé de que, no momento certo, teremos o conhecimento necessário. Se mantermos o coração aberto, buscando com sinceridade, aí então não há nada de errado em nos posicionarmos. Uma frase que resume o que estou tentando explicar é: no essencial, unidade; no não essencial, liberdade; e em tudo, amor. A autoria da frase é remetida aos Morávios e a John Wesley.